Pai, nosso Pai, unimos a fé agora com milhares, milhões de pessoas que precisam de um toque teu, toque este que só o Senhor pode realizar na alma e arrancar essa angústia, essa depressão, essa tristeza profunda, a dor que o medicamento, o tratamento, os especialistas não conseguiram arrancar, o Senhor arranca agora. Coloca a tua mão, meu Pai, assim como eu estendo o meu braço a esta pessoa, estenda agora o teu braço forte e dá este sinal, arrancando esta opressão, esse desejo de morrer, esse desejo de tirar a vida de alguém que lhe traiu, lhe abandonou, lhe decepcionou. O Senhor é Deus. Foi o Senhor que disse: eu te escolhi, eu te chamei, eu quero ser contigo. Mas nós temos que clamar, nós temos que crer, nós temos que obedecer. E é o que Ele faz agora, aí, no hospital, em casa, no carro, no trabalho, não importa o lugar. Ainda que Ele esteja no presídio, ó Deus, agora, dá um sinal para ela, para ele, pois o Senhor não despreza ninguém. Foi o Senhor quem disse: fui eu que te chamei. O Senhor está chamando esta pessoa para uma nova vida. Fui eu que te escolhi. Eu quero ser contigo, eu quero estar contigo, ainda que ninguém valorize a esta mulher, a este homem. O Senhor valoriza, pois o Senhor deu a vida por nós. Seja livre agora, meu amigo. Seja curada. Seja agora resgatado. Você que conhece a verdade, mas tem vivido uma mentira, de hipocrisia, de acomodação, de desculpas, de prepotência. Faça uma pressão agora sobre o seu peito e diga: todo mal, toda angústia, vício, depressão, em o nome de Jesus, diga: saia! Respire profundo. Receba o abraço do Altíssimo, receba o toque agora do Espírito Santo. Baixe os seus braços, agradeça a Ele, fale com Ele, não fique ouvindo a minha oração simplesmente, mas fale o que você carrega aí dentro do seu peito. E agora você pode agradecê-lo, pois Ele ouviu o seu gemido, Ele ouviu o seu pedido e Ele te deu um sinal, removeu o tumor, estancou o sangramento, o pensamento de morte foi retirado da sua mente, aquele peso, a carga foi arrancado de sobre os seus ombros. Obrigado, meu Pai, pelo livramento, pela resposta à nossa oração. Abençoe esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa seja cheia de Ti neste domingo da purificação, quando estaremos fazendo uso do hisopo para a nossa purificação e então recebimento, avivamento com o Espírito Santo. Pois declara esta água abençoada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos, tenha aí agora uma experiência com o Espírito de Deus. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Aproxime-se, por favor, do seu televisor, computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Deus, o Deus vivo que eu sirvo, Ele coloca agora um anjo aí, diante de você, para segurar na sua mão e guiar os seus passos até o Templo de Salomão, até o Templo da Universal neste domingo, quando você terá a oportunidade de ser purificado com hisopo para ser cheio, batizado com o Espírito Santo. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma
te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare de esperar que as circunstâncias sejam favoráveis para você fazer diferente e superar os problemas que você já vem arrastando antes da pandemia e que agora, durante a pandemia, tem se intensificado. E você que pensava, a pandemia vai passar em 3 meses. Aí depois, vai passar depois de 6 meses. Vai passar depois de 9 meses. Meu amigo, passou já 1 ano e a sua vida só está afundando. Pare! Eu disse e repito, pare de esperar que as circunstâncias sejam favoráveis para você fazer diferente. Você tem que fazer diferente agora, independentemente das circunstâncias. Não importa o que você fez até aqui, o que importa é o que você vai fazer de certo a partir de agora. Deus, Ele quer ser com você, Ele quer lhe instruir, Ele quer lhe guiar. Mas para isso você tem que se prontificar em fazer diferente. Caso contrário, se você ficar aí de braços cruzados, mesmo com a Bíblia em mãos, esperando que as circunstâncias sejam favoráveis, o tempo vai passar, você vai envelhecer, estamos envelhecendo, e você vai perder oportunidades, e Deus não é culpado, o governo não é culpado, a família não é culpado, ninguém é culpado, você é o culpado, porque você é o responsável pelas suas escolhas e decisões. Então, Deus quer ser com você a partir de agora, a partir de hoje, daqui para frente, é o que importa. Mas para isso você tem que fazer diferente. E eu vou te ajudar a fazer diferente. Preste atenção. Cheguei ao ponto de abrir umas 7 lojas, mais ou menos. Todas elas quebradas. Dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo bancário. Meu nome é Helder Schmidt, minha profissão sempre foi comerciante. Meu pai sempre falava comigo, filho, dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar. Então eu trabalhei muito, desde criança. Trabalhei vendendo coisa em feira, trabalhei vendendo mexerica, vendendo alho, sempre trabalhando. Tive várias lojas, muitas funcionou por um período, chegava um certo período elas quebravam. Cheguei ao ponto de abrir umas 7 lojas mais ou menos, todas elas quebravam. Comprei carro, comprei casa, parecia que ia alavancar, mas não sei o que acontecia quando vi que ele dava em nada. Parecia que ia dar certo, que ia engrenar, entendeu? Que você acertou, mas... E sempre teve uma história de fracasso. Falia, ficava devendo, agiota, botava funcionário roubava. Sempre tinha um problema. Todo tipo de dívida eu consegui adquirir. Dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo bancário. Até um banco americano eu fiz dívida. Aí chega uma hora que aquele estoura, né? Até praticamente você ficar ameaçado de morte. Eu tive que sair do Rio de Janeiro às pressas, sem saber para onde ia, senão as pessoas iam me matar. E vim parar em São Paulo sem nada. Eu passando aqui em frente ao Templo de Salomão, eu olhei para a estrutura do templo, entendeu? Eu pensei, se eles construíram essa estrutura, porque alguém bancou. E se alguém bancou, porque teve resultado. Fiquei curioso. Aí quando eu desci no estacionamento, eu vi muito carro importado, carro tudo novo. Me chamou mais atenção ainda. Aí assisti a primeira reunião. Assistindo a primeira reunião, o pastor pediu uma oferta, eu não tinha, nem um centavo. Mas eu botei no coração, né? Eu não tenho, mas eu vou ter, eu vou dar. E comecei a dando poucas quantidades, entendeu? R$2, R$5, R$10.
E Deus foi abrindo caminho, foi dando ideia, não caiu do céu. Aí o pastor ensinou, né, que a gente tinha que devolver o dízimo. Aí que eu me liguei. Aí eu pegava as ofertas, os dízimos, primeiro Deus. Eu já separava logo, porque nunca tinha feito isso na vida. Passei a levar a sério. Aí Deus foi abrindo tesouros escondidos em São Paulo, Deus foi mostrando coisas, Deus foi abrindo crédito em banco, consegui abrir uma conta bancária em frente à minha loja, já me deram um limite alto de crédito. As ofertas que eu comecei pouquinho foi aumentando. Cheguei ao ponto de colocar 35 mil reais em oferta no altar, não foi fogueira santa, não foi voto, não foi nada, em oferta. Aí foi comprando vitrine, foi comprando computadores, foi comprando balcões. Aí Deus me deu a direção de eu abrir mais uma loja. E também deu a direção, antes da pandemia, eu comprei muito álcool gel. As pessoas disseram que eu estava louco, que eu ia vender esse álcool gel para quem? Aí eu vi na Itália faltando álcool gel, a Espanha faltando álcool gel, os países tudo faltando álcool gel e pegando do Brasil o que tinha. Liguei para os fornecedores, para as fábricas, como eu tinha CNPJ, tinha empresa, fiz o pedido, meu pedido veio. Todo mundo ficou sem álcool gel, eu não. Eu vendi até para outra loja. Teve loja de eu vender até 50 mil reais só para aquela loja. Em plena pandemia eu arrebentei. Não tenho dívida, paguei todo mundo. Ando num carro importado, um Jeep Compass, modelo 2020, 0 km. Graças a Deus, só arrebentando. Minha casa que eu moro, eu tenho de tudo na minha casa. O melhor investimento é o altar, não tem outro. Vale a pena estar em segundo lugar e Deus sendo primeiro. Você já faliu 7 comércios? Não, porque o Helder, ele chegou a falir, bateu o recorde, hein? Ele chegou a falir 7 comércios, 7 estabelecimentos. Ele quebrou, estava endividado, ameaçado de morte por agiotas. Ele chegou aqui no Templo de Salomão com a mão na frente e outra atrás, endividado. Mais de 35 mil reais em dívida, sem perspectiva. Mas esse mesmo Helder que faliu 7 comércios, quando ele ouviu a palavra de Deus e aprendeu que ele tinha que fazer diferente, que ele não podia ficar esperando que as circunstâncias fossem favoráveis para Deus agir na vida dele, mas que ele empenhasse a sua palavra, aí Deus virou o jogo da vida dele. Ele empenhou a palavra a Deus e Deus mudou a história da sua vida. O voto de Betel, Betel em hebraico significa porta do céu. Voto de Betel é você fazer o voto de honrar a Deus em primeiro lugar e você ter coragem de ir ao local que você quer tomar posse, comprar, trabalhar, construir, negociar. A exemplo do Helder, ele foi lá onde ele queria, mesmo endividado, mesmo tendo um histórico de 7 comércios falidos, ele não ficou esperando que as circunstâncias fossem favoráveis. Ele empenhou a sua palavra a Deus em um voto de estar em segundo lugar e Deus em primeiro na sua vida. E Deus começou a direcioná-lo, Deus começou a inspirá-lo, Deus começou a fortalecê-lo, Deus começou a ajudá-lo, Deus começou a guiar os seus passos. Hoje está aí, bem-sucedido, com o Espírito Santo, que é o mais importante, né? Nós estamos no jejum de Daniel. E cabe você que diz, eu não quero mais viver esse inferno de vida que eu estou vivendo. Então assuma o segundo lugar para Deus assumir o primeiro e mudar a história da sua vida. Domingo agora, ao pôr do sol, eu vou voltar falando mais ao respeito, porque nós já temos aqui, olha, o isopo. Pode exibir aqui as imagens, por favor, belíssimas aqui, que nós vamos usar na entrada do Templo de Salomão, neste domingo, a partir das 17 horas, aqui na Porta Formosa, nós vamos fazer a purificação, um descarrego. Você vai receber um descarrego para ser cheio do Espírito de Deus. Você vai ser purificado, corpo, alma e espírito. Aqui do lado de fora é o corpo, lá dentro a alma e o espírito. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou.
diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Eu sou do budismo, né? Tenho 30 anos de budismo. Como não tinha atividade, por causa da pandemia não tinha atividade. Então, eu liguei a televisão e vim para cá. E eu me senti muito bem. Mas o que mais me chamou a atenção foi as reuniões, né? Que o homem de Deus fala com a gente, ele dá bastante orientação. E ninguém questionou a minha religião, não teve nenhum preconceito. Eu estou me sentindo muito bem, porque eu era bastante nervosa, né? E eu agora tenho muita paz na minha casa. Graças a Deus. Meus olhos enchem até de lágrima quando eu falo, né, isso, né? Valeu muito a pena, que é maravilhoso. O casal a seguir é mais um exemplo de satisfação. Ele judeu, ela católica, porém ambos felizes com a recepção que tiveram no Templo de Salomão. Meu nome é César. Eu, durante 62 anos, segui o judaísmo e, em determinada época, comprei um livro que eu dei para minha esposa. E nós acabamos lendo esse livro juntos e nos sentimos tentados a conhecer. Viemos para cá, fizemos um passeio bíblico, que foi uma coisa assim que me surpreendeu, porque eu vi raízes que eu tinha ouvido falar e nunca tinha vivido na realidade. Fomos recebidos de forma respeitosa, com carinho, nos sentimos mobilizados a nos enfronharmos mais. Hoje frequentamos tudo, estamos na terceira visita ao templo, continuando impressionados com a forma que continua sendo respeitosa, educada, com tudo que a gente pode esperar de um apoio social, emocional, de uma beleza arquitetônica, de uma beleza cultural. Cada ponto tem um significado e a organização. O estacionamento é de graça, fartuito, à vontade. Toda a estrutura aqui é funcional para que a gente possa se entregar a Deus sem a preocupação material. É muito organizado. E nessas épocas de pandemia, nesse novo normal,
tomaram todas as medidas necessárias para que a gente se sinta seguro, tranquilo e feliz. Meu nome é Adriene Marreiros e eu era católica, né, apostólica romana, por família, né, por criação. A gente se interessou por conhecer a Igreja Universal. E foi um momento também muito importante na nossa vida, no nosso casamento, que transformou a nossa vida, transformou a nossa personalidade, transformou o nosso caráter e tem feito maravilhosas transformações espirituais na nossa vida. A recepção aqui sempre é maravilhosa, desde a primeira vez, nos cativou, né? Porque nós nunca tivemos aqui. Então, quando a gente veio a primeira vez, foi a primeira suntuosidade, que é fantástica. A gente já se impressiona com a suntuosidade. Quando a gente entra no templo, a energia que se recebe é inexplicável. É realmente uma presença de Deus. Então não tem explicação para isso. É uma coisa que motiva e que inspira e que nos traz aqui. É como se fosse uma energia que você vem, né? E você sente isso, você é bem tratado, existe respeito, existe carinho. Os ensinamentos que a gente recebe aqui foram coisas, né, que no meu caso, com mais de 50 anos de vida, eu nunca tinha recebido em lugar nenhum. E isso tem sido fundamental. A gente está aprendendo, né, o que é muito dito e é que a gente não conhecia, a chamada fé inteligente. E é com toda essa satisfação que o Templo de Salomão abre suas portas todos os dias. Por isso, saiba que, independentemente de sua religião, você é nosso convidado especial. Você tem sido rejeitado, desacreditado de todos, mas não de Deus. Deus não te rejeita, Deus ele não desacredita de ninguém. Ele segue crendo em você, a exemplo da senhora Maria Aparecida, budista, por muitos anos, né? 30 anos. Ela disse, né? O senhor César, judeu, por 62 anos. A senhora Adriene, católica, por muitas décadas. Essas pessoas foram bem-vindas ao Templo de Salomão. Essas pessoas, elas foram purificadas do preconceito, do orgulho, dos traumas, dos vícios, dos complexos que carregavam e que a religião, a tradição, não pôde purificá-las. Só Deus pode nos purificar, meu amigo. Por isso, vença o preconceito. Eu estou falando com você, judeu, com você, budista, você, católico. Vença esse preconceito. Esse preconceito foi criado, está sendo alimentado pela religiosidade ou pela incredulidade. Supere esse orgulho, esse preconceito, e você então vai ter uma experiência pessoal com Deus, a exemplo da senhora Maria, do senhor César e da sua esposa, a senhora Adriene. Deus quer, Ele vai, Ele espera por você, ainda que você tenha sido rejeitado, desacreditado de todos, mas não de Deus, e nem de nós da Universal. Nós da Universal cremos em você e não vamos lhe rejeitar. Domingo agora nós vamos lhe purificar. Vamos fazer uso do hisopo na entrada do Templo de Salomão, passar no seu corpo, para descarregar, purificar você de todo e qualquer mal que vem lhe acompanhando. Essa purificação interna são dos pecados, traumas, erros, né? E essa limpeza, né, no seu íntimo, a purificação e a limpeza exterior e a purificação interior. Chegue cedo e não se preocupe não, que não vai manchar a roupa não, tá, gente? Não vai manchar não. Mas ainda que manchasse, mas não vai manchar não. Você pode ter certeza, vai ficar marcado na sua vida essa data. 22 de agosto, no Templo de Salomão, foi o dia da minha purificação e o dia em que eu recebi, fui cheio do Espírito Santo. Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro
a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus e verás a grande diferença. Jejum de Daniel, 21 dias para ter a mente de Cristo, de 1 a 21 de agosto. Meu nome é Flávia Cléudia, tenho 28 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente frustrada, eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa que eu tentava me enquadrar em algum canto, mas sempre faltava alguma coisa. Era um vazio, faltava alguma coisa. Eu estudei na faculdade que eu quis, eu tinha o que eu queria, eu tinha as melhores roupas, melhores sapatos, mas nada daquilo me preenchia. Eu tinha muitos problemas com meu pai e eu maquinava me vingar. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito vingativa, muito rancorosa, arrogante. E com uns 23 anos, 22, eu já era formada, pós-graduada, eu comecei a ter síndrome do pânico e crises de ansiedade. E aí terapia não deu jeito, eu fui fazer terapia medicamentosa. Era como se eu não existisse. Você fica uma pessoa que você não tem sentimentos, nem chora, nem não tem alegria nenhuma. Eu tentava saber o porquê. Eu estudei o espiritismo, eu estudei doenças, porque era que você sentia mágoa, porque era que tinha tanta ansiedade, porque vinha o medo e eu nunca achava o porquê de tantas emoções, de tantos sentimentos e uma mente tão atribulada. Procurei preencher em festa, em bebidas, em amigos, em compra de roupa, sapato, estudava mais, buscava ser uma profissional melhor, porque eu achava que eu tinha que preencher aquilo ali de alguma forma, eu tinha que me achar de alguma forma. Então, em uma dessas crises de ansiedade, uma amiga minha me convidou para me conhecer um casal de obreiros, que era o irmão dela e a cunhada, e ele contou que Deus tinha transformado a vida dele através da fé. E ele me fez um convite para mim, num domingo, participar da reunião. E aí, no domingo eu fui. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que o pastor falou que a nossa vida poderia ser transformada através do Espírito Santo. E eu nunca ouvi falar sobre o Espírito Santo. E nessa reunião ele falou que o Espírito Santo transformava o caráter, enchia de paz, de amor, de tranquilidade. E era tudo o que eu precisava, de ter uma mente transformada, uma vida transformada. Quando o pastor falou sobre o jejum de Daniel, eu entendi que era a oportunidade de eu me reservar, de eu me envolver mais com as coisas de Deus, para eu estar sendo preenchida pelo Espírito Santo. Então, eu abri mão das redes sociais, de séries, de filme, abri mão de todas as minhas amizades, de convivência de algumas pessoas. Eu foquei, eu ia trabalhar, eu levava a Bíblia, eu lia, eu orava mais, eu acordava de madrugada, eu jejuava, eu assistia os vídeos do bispo. Então foram 21 dias só buscando. Então, após o jejum de Daniel, no domingo, de manhã eu já estava me preparando e eu disse, meu Deus, eu não vou mais sair daqui da mesma forma que eu entrei. Aí, na hora da busca, aí eu recebi o Espírito Santo. Tive aquela paz, aquela alegria na alma e todo o vazio que eu tinha na alma, Deus preencheu naquela hora. É uma alegria que você não sabe, só quem recebe é quem sabe a sensação, o amor que Deus tem pela gente. Depois do Espírito Santo, eu tive uma mente transformada. Aquela mente que calculava maldade, ela já não existia mais, eu tinha paz, eu conseguia dormir, porque antes eu não dormia. O vazio que eu tinha já não existia mais. Eu passei a ter amor pelas pessoas, porque eu não tinha. A ter amor por mim mesma. Depois disso, eu entrei num grupo da igreja, comecei a evangelizar, comecei a fazer o que realmente Deus nos chamou para fazer, que foi falar dele.
Hoje eu tenho uma mente de Cristo, eu tenho amor ao próximo, eu sirvo. É totalmente diferente da mente que eu tinha antes, de uma pessoa que maquinava maldade, uma pessoa que era rancorosa, eu guardava mágoa. Então, assim, teve uma transformação da minha mente. Nesse jejum de Daniel, a dica é se entregar, abrir mão, porque é um momento, são apenas 21 dias que Deus pode transformar a sua vida para o resto da vida. Então, orar mais, jejuar, se afastar das coisas, de informações que não vai acrescentar na sua vida espiritual e buscar Deus de todo o coração. Pare de viver de aparências, né? Tentando demonstrar uma alegria, uma felicidade, um bem-estar que você não tem. A exemplo da Flávia. Ela tentava demonstrar uma alegria, uma felicidade, mas tudo aquilo era para, na verdade, cobrir o síndrome do pânico, as crises de ansiedade. Ela que chegou a fazer tratamentos, procurava preencher aquele vazio com uma vida de libertinagem, com uma vida, sabe, que não lhe trazia nenhuma satisfação, nenhuma felicidade real. Os tratamentos médicos não surtiam efeito. Ela não encontrava a solução porque o problema dela estava dentro dela. Era a ausência do Espírito de Deus. Mas quando ela foi purificada com hisopo, né? Quando ela foi purificada, então hoje está aqui transformada, realizada, feliz e podendo ajudar outros jovens. Ajudou agora a você, mãe, a você, pai, a você, jovem, a entender que há solução. O que precisa é haver o quê? A purificação. Quando há purificação, então existe a separação entre o antes, viciado, depressivo, agressivo, triste, promíscuo, corrupto, para uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa alegre, uma pessoa digna de respeito. Pode exibir aqui as imagens do hisopo, por favor. Domingo agora, a partir das 17 horas, vamos realizar a purificação aqui na entrada, na esplanada do Templo de Salomão, com o hisopo e com a água. A gente vai usar só aqui entre nós, tá? A gente trouxe a água lá do Jaboque. A água que significa... Jaboque é esvaziar-se, mas depois que Israel foi transformado, Jacó foi transformado em Israel, ele deu o nome daquele lugar de Peniel. Não é Peninha de mim não, gente. Fala Peniel. Peniel, em hebraico, significa vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. Caramba, bispo, uma palavrinha só falar tudo isso? Fala, e muito mais. Peniel, para de falar pena de mim e fala Peniel, eu vou ver Deus face a face e a minha alma vai ser salva. Domingo agora, a partir das 17 horas, nós vamos colocar um pouco da água lá de Peniel para que aconteça a sua purificação e você seja cheio do Espírito Santo. Às 18 horas no Templo de Salomão. Não esqueça de trazer a Bíblia, vamos continuar estudando o livro do Apocalipse, tá? Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ai significa uma expressão de dor, sofrimento e desespero. O primeiro ai representa a queda de uma estrela na Terra. Esta estrela é o próprio Lúcifer. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o primeiro ai. O início de um período que fará as pessoas buscarem a morte e não encontrarem. Tamanho o sofrimento dessa fase. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu. Que dirão se
apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão.